Sejam muito bem-vindos ao nosso novo episódio do Papo de Locador. Se você não me conhece, sou o Rossi, fundador do Grupo Agem e da Universidade do Locador. Antes de mais nada, gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores SPC Brasil. Se você, locador, precisa fazer uma boa análise de crédito, fazer uma boa liberação do seu equipamento, do seu bem, e você não tem esse sistema, entre em contato com a SPC Brasil. Locador da linha Low Level, se você quer vender, aumentar a sua receita, trago para vocês pirâmides diamantados, os melhores diamantados do mercado. Entre em contato com eles hoje mesmo. Vamos lá, sem muito mais delongas, vamos apresentar esse grande nome do mercado, com mais de 30 anos do segmento. Ele que é Head da Abrasf, diretor de Paints da Analock, ele é Advisor Potator Valley Ventures. Tive que treinar muito para poder falar aqui que esse cara é bravo mesmo. Nosso grande amigo Alexandre Pandolfo. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Rossi. Tudo bem? Bem, graças a Deus. Uma honra. Obrigado por ter aceito o nosso convite, Alexandre. Obrigado pelo convite. Estar com vocês nesse podcast, mais uma edição do teu podcast, que está indo tão bem, né, que acaba fomentando tantas atividades bacanas do setor de locação de equipamentos. Obrigado. Legal. O objetivo é simples, único, a gente transbordar mesmo de forma gratuita para os locadores, que eles tenham conteúdos para poder aplicar na empresa, na locadora dele a todo momento. E nós vamos já abrir com uma das maiores dores do segmento, né, Pandolfo? Hoje existe concorrência, preço, conversamos agora recentemente também com o William Marcel, falamos sobre reforma tributária, tem muita coisa, mas ainda vai continuar a principal dor hoje, pessoas. Você concorda que hoje pessoas é um dos problemas e também pode ser uma oportunidade para as locadoras, Alexandre? Rossi, concordo. Eu acho que, além do setor de locação, ele está muito ligado ao ecossistema de construção civil, naturalmente, assim, setor de real estate como um todo, né? Então, a gente tem notado nos últimos anos aí a redução da atratividade do setor como um todo, e isso tem se demonstrado de diversas formas, fazendo com que a gente tenha cada vez menos equipes, menos pessoas interessadas e capacitadas em trabalhar no setor. No setor do rental, isso ainda é mais notável, que é um setor que carrega especificidades, né? Ele carrega uma necessidade de skills, tanto skills técnicos como soft skills, que são desejáveis para a operação das empresas locadoras, e a gente tem sentido falta em diversos nichos, né? Então, em diversas áreas das locadoras. Então, a gente pode falar desde equipes mais operacionais, por equipes técnicas como projetistas, equipes comerciais e equipes administrativas também. Rossi, é um problema grande, que eu posso te dizer que rodando um pouquinho o Brasil afora aí, tendo aí um nível bom de contatos, é uma dor comum. É uma dor comum. Eu não vejo locadora que fala que está resolvida no assunto pessoas. E você, como você acabou de falar, você roda bastante. Você visita não só locadoras, você também anda muito nessa questão do segmento do rental estate, você está muito na construção civil. E aí, quando eu falo isso, o que eles estão fazendo, ou o que as empresas que estão se diferenciando estão fazendo para atrair, vamos falar nem de retenção agora, para atrair esse colaborador novo? Sim, eu vejo que é uma dificuldade muito grande das empresas conseguirem fazer a boca do funil, né, das pessoas, ou seja, atrair colaboradores para as suas empresas, para os seus negócios, né? Eu acho que tem que ter, primeiro, a gente tem que ter uma questão de uma oferta interessante para essas empresas, para esses colaboradores, demonstrando que o setor, primeiro que ele é cheio de oportunidades, né, é cheio de necessidades específicas, para as pessoas empreenderem dentro do setor, né? Então, um setor muito aberto à tecnologia, onde a tecnologia ainda não percolou e ela não chegou de uma forma tão agressiva. Então, assim, onde as jornadas digitais, as jornadas aí de relacionamento ainda elas são muito analógicas, elas são muito clássicas, as próprias questões de orçamentação de projetos ou de obras ou de equipamentos, às vezes ainda elas são feitas como se fazia talvez há 15 ou há 20, 25 anos. Então, primeiro, acho que a gente precisa melhorar o sex appeal do setor, né? Vamos usar essa expressão, né? A gente precisa fazer com que o setor ele tem muita oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, criação de novas formas de negócio, né? Novas metodologias, né? Seja de venda, de abastecimento, de controle, de medição, né? Então, o setor tem muito espaço para melhorar, né? Então, esse é um ponto. É um setor que a tecnologia ainda
ela pode encontrar aplicações das mais diversas possíveis, né? Então, desde um sistema de uma ferramenta de venda, uma ferramenta de controle, a própria questão de manutenção, gestão de equipamentos em campo, gestão de frotas, né? Então, muita oportunidade. Então, o jovem precisa saber disso. O novo funcionário precisa saber que ele pode encontrar um território onde ele, né, superadas as dificuldades e as próprias culturas de diversas empresas que, às vezes, impõem dificuldades, ele consegue fazer coisa muito diferente, consegue fazer muita coisa nova, consegue gerar muito valor, Rossi, né? Acho que essa questão de formação das pessoas é necessária, é fundamental. Então, elas precisam encontrar também empresas que estão dispostas a investir em conhecimento, investir em formação de equipes de venda, em equipes de atendimento, né? Então, apesar dos negócios serem cada vez mais digitais, as nossas empresas ainda elas são operadas por pessoas. Para dentro de a gente ter um parque de equipamento, a gente não trabalha num esquema de uma vending machine, né? Então, por mais que a gente consiga digitalizar o processo ou partes do processo, a gente está muito dependente de pessoas, né? E pessoas precisam estar motivadas, inspiradas e estarem preparadas para fazer bons atendimentos. Mas o que você acredita que seja? Ainda é a mentalidade dos locadores? Porque na nossa época, falo nossa época, que a gente tem praticamente a mesma idade, né? A gente tinha que se vender muito bem para as empresas, para a empresa nos comprar. Hoje eu vejo que é o contrário. Hoje a empresa tem que se vender muito bem para o candidato entrar na empresa e falar, pô, é nessa empresa que eu quero estar. É verdade. Rossi, eu tenho uma atividade que você me apresentou que envolve um pouquinho trabalhar com fundo de investimento, com startups, onde eu tenho um relacionamento com profissionais muito jovens, profissionais em início de carreira. E quando eu falo isso, estou falando de profissionais de 20 anos, 25 anos, no máximo 30 anos. Esses profissionais hoje, muito mais do que você queria quando você tinha 25 anos, que era construir uma carreira como você fez, como eu fiz, em criar relacionamentos longevos dentro de uma empresa. A gente perguntava se a empresa tinha plano de carreira, lembra disso? Sim. Era uma expressão. Então, hoje em dia, o jovem, né, ele tenha outras perguntas para fazer, né? Então, ele quer saber, primeiro, se a empresa está alinhada com seus propósitos de vida. Boa. Se tem uma flexibilidade para ele poder circular por outras áreas, flexibilidade até da própria questão de horários, de poder trabalhar esporadicamente em casa, em home, né? Que ele quer ser muito respeitado do ponto de vista das suas identidades e nessas questões da sua vida particular. Era muito difícil no passado a gente ter essa preocupação e o pessoal, exatamente como você falou, parecia que a relação de poder ou de força estava de outro lado. Hoje ela é muito virada. Então, hoje o jovem, né, então existe até algumas certas colocações que é muito difícil atrair e manter um jovem, que muito facilmente ele se desapega do seu desafio atual. Então, se você não carregá-lo de desafios de motivação e entender, né, que você vai trabalhar com equipes com esse perfil daqui para frente, você não vai ter ninguém para trabalhar com você. Simples assim. Então, assim, a cultura do setor é um setor que talvez ele venha carregado de muito conservadorismo. Então, acho que empresas que têm talvez esses comportamentos bastante retrógrados, conservadores e que não têm essa leitura, elas vão ter muita dificuldade em atrair e segurar pessoas. E como que a mentalidade desse proprietário, desse fundador, que nós estamos falando que tem locadoras aí com 40, 50 anos, e empresas sólidas no mercado, claro. Mas ainda continuam sofrendo com isso, como que ele muda essa mentalidade? Porque tudo inicia pela nossa mente, né? Eu acredito muito nisso, né, Pandu? Com relação para onde... o famoso eu sempre fiz assim e sempre deu resultado e agora? Vou continuar fazendo assim? É sobre isso ou não? Rossi, acho que, sem repetir uma frase que foi falada recentemente, né, assim, acho que todo o histórico de atividades que trouxe para uma empresa, uma corporação até o dia de hoje não vai ser o mesmo, não vai ser esse repertório não vai mais servir aí para 2030, para 2040, né? Então, isso não vai dar perpetuidade para os negócios das empresas. Então, esse é um ponto muito importante. Eu acho que hoje os líderes, os RHs das empresas, né, o pessoal que cuida dos times de gestão de pessoas, eles precisam estar muito atualizados, muito capacitados e muito sintonizados com o que esse jovem, essas pessoas querem, né? Precisam estar entendendo, né, e ter essa leitura que o mundo mudou muito, né? O mundo mudou, então ele precisa se atualizar, ele precisa ler, precisa sair um pouquinho da sua caixa, do seu mundo, né? Então ter relação aí
fora do seu mercado. Então, às vezes, de repente, até fazer algumas coisas fora do Brasil. Então, verificar como é que as coisas estão sendo pensadas, desenvolvidas aí, o estado da arte. Né? Olhar um pouquinho fora do mercado também, Rossi. Olhar como é que o pessoal dos bancos, da Ambev está fazendo, como é que as construtoras estão fazendo, né? Como é que esse povo está olhando, né, para ter propostas de valor que sejam atrativas. Né? Então, o que o povo está fazendo de diferente para atrair? E, naturalmente, talvez o que se pensa mais frontalmente ou mais preliminarmente é que só a questão do dinheiro ou de um bom pacote de salário resolve, mas isso é parte, isso é só parte no processo. Tanto é que se você perguntar para um jovem o que ele quer, ele vai responder 4 ou 5 coisas antes de falar de dinheiro. Né? Então, assim, claro que o salário é bom, é necessidade básica ali, então o salário alinhado, ok, né? Mas talvez se você oferecer para ele, né, a sua empresa, oferecer para ele uma liberdade de horário, uma flexibilidade de ocupação, algumas horas para ele poder estudar, né, pensar em oferecer alguns benefícios para ele que deixe ele mais livre, espaço para criar, que respeite um pouquinho ele no que tange as suas características pessoais, né, as suas vontades, essa é uma empresa legal para trabalhar. Essa é uma empresa legal para trabalhar. Eu acho que quando a gente trabalha orientado por desafios, por projetos, dá espaço, lugar de fala. Né, lugar de fala. Esse pessoal hoje é muito digital, é muito inovador, ele quer ser ouvido, ele quer ser aportado. Então, se ele não encontra uma empresa aberta, disposta para recebê-lo, né, e que consiga avaliar seus projetos, as suas ideias para colocar para frente, ele não vai ficar. Então, assim, talvez esse espaço ou lugar de fala, como a gente chama hoje, né, de trazer essas colaborações de um jovem que nasceu digital, nasceu o famoso nativo digital, né, ele não vai ficar. Então, talvez seja uma das chaves aí para formação e retenção de equipes. E você tocou num ponto muito importante, né, Alexandre, que é o quê? Esse número não é meu, eu trago esse número da revista de Harvard, né, que 70% dos colaboradores que deixam a empresa, que pedem demissão, são por problema de salário emocional. Não está ligado com o salário monetário. Fantástico. E é exatamente o que você acabou de colocar. Por não ter um ambiente livre para trabalhar, saudável, aberto com relação a isso. Coisas que lá atrás nós procurávamos salário monetário. E a gente aguentava mesmo os trancos, aquelas lideranças tóxicas, que pra gente nem era liderança tóxica. Eu tinha líder que ele tinha um taco de beisebol, ele batia em cima da mesa. Hoje, se você fizer isso numa reunião, o colaborador tá pegando as coisas dele e tá indo embora. Exatamente. Né? Então, não era saudável, mas nós vivemos isso. Né? Então, como cada vez mais essa mentalidade, o quanto é importante mudar, o quanto tem que ter desenvolvimento com relação a isso. Agora, quais são os canais que você acredita, e você já falou algum deles, que é estar em eventos, estar visitando outros ambientes fora de rental. É uma coisa que a gente faz muito, eu e minha esposa, nós visitamos muito evento de rental, voltado para a construção civil, mas também estamos em outros ambientes. Inclusive, novos projetos que conseguimos implementar dentro de locadoras não vieram do segmento rental. Sim. Exatamente por ver outros mercados foram atuando. Contribuições externas, exógenas aí. O que você está vendo de positivo, uma vez que você está fazendo esse projeto de advisor com relação nessa empresa, o que você está vendo diferente que pode agregar para o locador mudar essa mentalidade? Porque é sobre isso. Né? Senão nós vamos ficar fazendo o mesmo do mesmo e o que nos trouxe até aqui não vai nos levar para frente. É isso. Eu só queria voltar um pouquinho antes quando você falou dessas questões de saúde mental das empresas, das corporações, né? Eu acho que pós-Covid, né, o mundo, né, a saúde mental do mundo piorou bastante, né? Nós pioramos bastante. Então, a questão de ter mudado esses panoramas de trabalho, a relação com o trabalho, da gente ter trabalhado praticamente 2, 3 anos aí no modo diferente, modo distante, em casa, trouxe aí, né, sequelas, né, diversos tipos de sequela. E aqui a gente está pagando esses preços hoje. Né? Então, essa questão da saúde emocional cada vez mais é um driver que as empresas têm que se atentar. Né? Isso é tão verdade que a gente já tem normas reguladoras hoje, né, que exigem determinados atendimentos, né, para os seus colaboradores, para as suas equipes. Então, esse é um ponto importante. Você me colocou também, né, a questão dos canais, né, de como isso. Né? Então, eu acho que tem essa questão de fazer benchmarks externos, é muito rico, é muito interessante. Quando as empresas os profissionais conseguem ter olhares externos e menos enviesados. Né? Então, teoricamente, se a gente olhar só um ecossistema de locadoras, a gente talvez esteja fazendo um pouco mais do mesmo. Né? Embora tenham locadoras de diversos perfis. Né? Mas, quando você consegue olhar e talvez pensar como é que talvez a indústria, o varejo, as fintechs, as startups, né? Então, estão trabalhando, o setor de serviço está trabalhando,
quem sabe você não consiga ter algumas ideias que você consegue aplicar para o teu negócio, né? Então, se você de repente for frequentar e participar de eventos com pessoas muito diferentes de você, também isso é uma coisa muito interessante, eu acho isso rico demais, né? Quando você começa a poder construir o seu olhar com contribuições que são muito diferentes das suas, né? Como é que funciona um escritório de contabilidade, como é que funciona uma empresa de serviço, uma empresa de tecnologia, como é que eles operam, como é que eles vendem, como é que eles geram leads, como é que eles controlam. Outro dia eu fui falar de uma empresa especificamente, né? Eu trouxe uma expressão para eles e ele nunca tinha pensado nisso, né? Eu falei que ele nem sabia disso, né? Que eu falei, as empresas de tecnologia têm sempre uma área chamada CS, né? Que é o Customer Success, que são muito ligadas à tecnologia, que elas querem fazer com que o cliente dê certo. Que é o sucesso do cliente. cliente. É o sucesso do cliente. Então o cliente, eu te contrato, mas você vai se empenhar para que meu atendimento seja legal. Por que as empresas locadoras não pensam em ter uma área de CS? Eu nunca vi. Olha que legal. Desculpa, não perde o raciocínio. Nós estamos falando 2025. Sim. Há 3 anos atrás, eu implantei numa locadora. Eu implantei numa locadora que tenha dividido o departamento de pré-venda, venda e pós-venda. E lá nós implantamos toda essa questão dos SDRs, que são os pré-vendedores. Aí depois vem os inside sales, os executivos de vendas, que são os vendedores. E lá nós colocamos 2 departamentos. O CS, que é o sucesso, e colocamos o CX. Um CX perfeito. Que é a experiência do cliente. Então, que faz o pós-venda mesmo como um todo. E assim, e até hoje, é muito legal ver isso, que até hoje está implementado e está funcionando. E o que aumentou o resultado dele foi exatamente isso hoje. Quando eu quis fazer só essa pausa, muito bacana, só para poder identificar e pontuar mesmo o que você está falando, faz muito sentido. E por que o locador não implementa? Sim. É esse o ponto. Falta conhecimento? Falta alguém para pensar fora da caixa e falar assim, vem cá que funciona, já está funcionando em pequenas, médias e grandes empresas do departamento? Sim. Talvez seja uma somatória. Primeiro, parabéns, né? Você sempre vanguarda aí fazendo essas coisas aí há 2, 3 anos. Realmente não conhecia dessas experiências em locadoras. Mas fora do setor de locação, setor de tecnologia, isso é bem tradicional, muito, né? Comum. E isso é muito comum e muito legal, né? Então a gente vê empresas aí os RPs de locação, por exemplo, que tem esses grandes times aí, seja uma Syslock, seja uma TOTOS, né? Então um SAP. Então esse pessoal todo de tecnologia está muito ligado com isso, faz isso há bastante tempo, né? Agora, quando a gente fala, né, de olhar para o nosso setor, né? Talvez, se eles experimentassem, se eles experienciassem, melhor dizendo, né, determinadas atividades dentro das suas empresas por um período para verificar se isso dá certo, né, então verificar se isso melhora a retenção de cliente, aumenta o ticket, ele possibilita aí um upselling, um cross-selling de suas atividades, eu acho que pode ser uma chave de sucesso, né? Dentro daquela linha que a gente falou, né, de fazer mais do mesmo, existe uma inércia muito grande a fazer coisas novas nas empresas. Né? Empresas muito tradicionais, elas têm dificuldade no novo, né, em absorver soluções, departamentos, tecnologias, né? Então, assim, muito difícil. Elas são muito pouco permeáveis à mudança. Então, isso cria uma dificuldade, né? Então, quando você entra numa empresa jovem, que é muito mais rápida, muito mais ágil, e eu falei para você que essa minha atividade lá na Potato Valley, ela me deu isso, essa agilidade que, de repente, há 30 anos, quando eu comecei minha carreira, né, eu percebia que eu tinha aquele afã de fazer coisas novas, de testar, né? E hoje em dia essas empresas não só testam, mas como elas precisam ser leves, elas precisam ser enxutas, elas têm aquele mantra, faça rápido para errar rápido e corrigir. Então, isso é super legal. Isso é super legal. Então, assim... Isso é a cultura das startups, né? Isso é o famoso startup way. Exatamente isso. Agora, assim, numa empresa clássica, o erro é punido. Agora, numa empresa moderna, o erro é incentivado para você tentar fazer coisas novas, controlar o dano e acertar em seguida. E ajustar o teu processo. Eu costumo falar que a princípio é o pilar dos 3 erros, né? Que é rápido, barato e em coisas diferentes. Maravilhoso. Exatamente isso. Para mim é isso. Muito bom, muito bom. Esses 3 pilares aí. Então, quando você consegue implementar um determinado processo, que ele pode ser que não tenha dado certo, mas você gastou pouco dinheiro, né, e você conseguiu arrumar, você está mais perto do teu acerto, você está mais chance de sucesso. Né? Então, assim, isso pode ser na adoção de um novo sistema, até mesmo a contratação de uma pessoa. Se você contratar uma pessoa ou, de repente, fez alguma coisa que não deu certo, você faz um movimento de uma certa forma ágil, você tem a chance de acertar
em seguida. O que não dá para ficar é sentado em cima do erro, né? E pagando a conta mês após mês, né, Rossi? E muitas vezes eu vejo o próprio empresário tão ligado, e assim, tem alguns mentores no mercado que falam, saia do operacional, tal. Sim. Eu não acredito nisso. Sim. Ele tem que estar no operacional, lógico, ele não tem que estar lá arrumando a máquina. Sim, mas tem que conhecer seu negócio, Mas né? ele tem que transitar, quando falo isso, tem que estar no operacional, ele tem que acompanhar a equipe dele, viver aquilo o tempo todo, e tem que ter pessoas que executam. Por que eu estou falando isso? Porque sempre vai ser, por enquanto está sendo, né, a maior muleta dos locadores. Eu não tenho tempo para investir em conhecimento, eu não consigo ir no evento, eu não consigo visitar uma outra empresa. Eu falo só o fato de você fazer um benchmark numa outra empresa, que muitas vezes não é nem do segmento, traz muito conhecimento, e o investimento que ele vai ter aqui é o quê? Deslocamento, Exato, uma refeição e o tempo dele. É isso aí. Ô, Rossi, eu tive a chance de trabalhar numa empresa há um tempo e simplesmente essa empresa, que existe até hoje, não é uma locadora, é uma empresa, é uma construtora de grande porte, está em atuação até hoje, né? Muito consistente, inclusive. E ela tem hoje, né, tem até hoje, melhor dizendo, uma meta de horas de treinamento que você pode contratar ou você assiste, mas que você tem que se dar ao ano X horas de treinamento, você tem que participar de eventos, você tem que assistir, e assim, contam até livros que você lê, mas eles te obrigam, você tem um reporte para dar para você, literalmente, eles estão te pagando para você melhorar. Estão te pagando dentro das horas que eles estão te fornecendo. Eu falo assim, você vai arrumar no teu tempo, pode ser 5 horas por mês. O número era assim, 80, 90 horas ano. Quem não consegue arrumar 90 horas ano, 80 horas ano? Entendeu? Isso. Dentro de 12 meses, a gente está falando de 6, 7 horas mês. Você divide isso aí, talvez seja 1 hora por semana, 1h30 por semana. Entendeu? Ninguém é tão atarefado assim que não consegue tirar da sua agenda um pedacinho para investir em si mesmo e, portanto, a maioria do negócio. Né, eu costumo falar que porque não é a prioridade. É igual atividade física. Muitas pessoas não fazem atividade, porque eu não tenho tempo. Não é que não tem tempo. Você não botou na frente. É isso, não é prioridade, então tá tudo certo. E você tocou num tema muito importante que aí a gente traz para a cultura, porque isso é cultural da empresa. Sim. E quando você tem isso enraizado na empresa, a cultura, eu vejo que uma empresa com cultura forte retém muito mais. Sim. Né? Eu conheço empresas que têm uma cultura de leitura de livros periódicas, eles têm atividade física, inclusive eles dão bonificação para os colaboradores que se destacam nesses quesitos. Exatamente. E trazem resultado para a empresa. Não, é isso. Você falou de atividade física, curiosamente, eu tive recentemente numa empresa grande também, e quando eu cheguei, fui fazer uma visita nessa empresa, eles estavam fazendo um rally, era um rally de emagrecimento. Que legal. Eles pegaram departamentos de empresas e falaram assim, e aí cada um tinha a sua meta. Você construiu a sua meta, falou, esse departamento aqui financeiro vai perder 12 quilos ou 15 quilos. E o pessoal, isso fazia atividade física. Que legal. Né? Então tinha todo o empenho aí, porque sabia que aquilo se traduzia na melhor qualidade de vida para todos, né? Secundariamente, em redução de absenteísmo e em uso de convênio e plano de saúde. Boa. Então, assim, você tem um ganho financeiro que se paga, Rossi. E tem um ponto muito importante. Esquecer, né, Rossi? Não, a produtividade. Produtividade. No dia a dia, a pessoa se afasta menos, ela está mais motivada, ela está mais feliz trabalhando, está mais feliz consigo mesmo, portanto, ela vai aportar mais resultado, né? E, portanto, vai construir mais valor no final do dia, né? E é o que eu falei. Locador, se você não pegou o papel e a caneta, faz uma pausa nesse vídeo, vai lá pegar um papel e caneta, retorna e vem anotando tudo. Porque, assim, é uma aula mesmo que o Pandolfo está dando para a gente. É muito insight positivo. Quando a gente fala de retenção, é sobre isso, né, Pandolfo? Sim, então, é muitos pilares para a gente estar analisando, para a gente estar construindo. E a cultura é importante. Eu fiz essa pergunta para o Paulo Esteves aqui com a gente. Sim. E eu perguntei, cultura é importante? Eu refaço essa pergunta. O quanto cultura é importante para uma empresa? Eu acho que cultura é fundamental para uma empresa, porque acho que a gente está falando numa caixa onde estão os valores depositados que vão criar desde o momento de retenção de talento, né? Então, a gente tem lá de atração e retenção de funcionários. Então, se você tem, né, a preservação do teu negócio em cima de valores e princípios muito sólidos, isso significa que você vai, teoricamente, atrair pessoas que são alinhadas aos teus valores. Então, assim, quando eu trabalho numa empresa que vibra igual mim, né, eu tendo, né, a me entregar mais, a entregar mais resultados e a ficar mais nessa empresa, né, a vender mais essa empresa para fora, atrair meus amigos, meus colaboradores, é o que eu quero colocar a gente. Então, assim, a cultura é algo fundamental, é muito importante, né, a gente pensar nisso como um valor, né? Então, no mundo aí de valores tão frágeis, né, ou tão transitórios, ou tão pouco consistentes, né, acho que quando a gente mantém determinados valores e princípios,
a gente recebe mais valor. A pandemia nos ensinou a trabalhar no remoto, Sim. ir para o home office. Sim. E depois vem muita gente defendendo essa questão do home office e tal. E o locador sofreu muito no momento da pandemia. E quando surgiu o projeto do Papo de Locador e da Universidade do Locador, surgiu nesse momento de dor muito grande. Sim. Que as pessoas me ligavam, Rossi, eu não sei o que fazer, agora tem que estar todo mundo em casa, eu não sou Sim. nada online, eu estou no offline, me ajuda? E a gente iniciou o projeto. Por que eu estou tocando nesse tema? Porque eu vi uma tendência muito alta as empresas irem para o home office, e aí agora eu estou vendo ao contrário, as empresas voltando para o presencial. Uhum. Não estou aqui para defender bandeira, sim. Eu tenho meu posicionamento, sim, e sim. Todo mundo tem o seu. O que é saudável que você acredita hoje para o empresário, falando do nosso segmento, Pandolfo? Sim. Olha, eu acho que cabe bastante para o mercado aí de locadores, para o mercado rental, né? Talvez modelos híbridos são muito legais. Modelos híbridos muito legais porque eles conseguem juntar, né? Então, assim, as vantagens, né? E também as desvantagens do modo presencial, assim como do modo online, né? E ter as suas entregas e ter as suas atividades preservadas. Primeiro que se você hoje, é comum, se você for tentar atrair algum funcionário de 25 ou 30 anos para trabalhar numa atividade burocrática repetitiva na frente do computador e não oferecer para ele um dia em casa ou 2 dias em casa, eu acho que já vão pensar 2 vezes, eu vou falar, Então, eu acho que já começa com um pezinho atrás. Naturalmente, muitas atividades, eu acredito muito na força do presencial. Eu acho que elas fazem toda a diferença. A força do relacionamento, como a gente tanto aí faz e cultiva há tantos anos, né? Você é um cara de pessoas, assim como eu sou um cara, sim, de pessoas. Aí a gente está presente em eventos. E faz a diferença. A gente circula, faz toda a diferença. E muitas atividades faz. Mas acho que não dá para descartar também que hoje as pessoas, se elas tiverem, né, talvez aí 1 dia por semana ou 2 dias por semana em certas atividades, determinados perfis, né? Para trabalhar em casa ou trabalhar remotamente, né, isso pode fazer bastante bem para as organizações. Né? Acho que isso não é uma regra, mas acho que tem que ser olhado. Você tem que olhar o seu negócio, verificar se isso consegue funcionar. Eu acho que para um funcionário começar a trabalhar numa empresa, ou talvez respirar, né, e beber, né, dessa questão como a empresa vibra, como é que ela respira, naturalmente o começo tem que ser bastante presencial. Ele tem que conhecer as pessoas, os gerentes, seus líderes, a sua operação, seus clientes, sua área de atendimento, né, suas áreas técnicas. Isso faz toda a diferença. Mas acho que ao longo do tempo, então, com empresas mais maduras, quando conseguem ter essas atividades, é muito legal. Então, conseguem dar isso para o colaborador. Naturalmente, alguns cargos são eminentemente presenciais. Sim. Você não consegue fazer uma manutenção numa máquina, numa peça à distância. Mas você consegue fazer treinamento remoto, boa, você consegue fazer trabalhos administrativos, financeiros, tributários, projetos hoje. Para você saber, já há bastante tempo, existem diversos associados nossos que estão trabalhando com áreas técnicas 100% externas. Eles não têm sessão técnica dentro de casa. Porque não faz diferença nenhuma um projeto ser feito no seu escritório ou ser feito de casa, sim, ou eventualmente até em outro país. Existem associados nossos que têm projetos de especialidades feitos no exterior, porque são núcleos de competência, que recebem os dados do Brasil ou de obras do Brasil e são projetados no exterior. Então, assim, essas coisas já acontecem, já há bastante tempo, inclusive. E aí eu acho que talvez o exagero de ter feito empresas 100% remotas, 100% digitais, talvez também tenha provocado alguns danos, né? Tenha provocado alguns danos. A questão da necessidade de controles, essa questão da gente falar do aculturamento do funcionário, do colaborador, o alinhamento com os valores das empresas de forma digital é difícil. Para não dizer inexistente. Como que você implanta uma cultura 100% digital? Pois né? Então, essa questão de relacionamento, estabelecer vínculo de confiança. É desenvolvimento, né, Desenvolvimento. Então, isso é muito importante. Agora, acho que quando você dosa a mão, você dosa esses processos aí entre modos presenciais e modos digitais, isso acho que é muito legal. Isso aqui é muito bacana. Permite, inclusive, que você trabalhe de forma integral com outras pessoas, outros colaboradores em outros sites das suas casas. Você permite que mães, pais acompanhem o crescimento dos seus filhos, consigam levar seus filhos aos médicos, seus pais. Então, isso também isso tudo é uma entrega de valor. Perfeito. Então, acho que não dá para ficar fora disso hoje. Não, e faz todo sentido, a gente está muito bem alinhado no nosso pensamento. Você pensa assim? É isso, eu penso exatamente isso. Um híbrido funciona muito bem. E aí tem um cliente que fala, poxa, Rossi, legal, gostei da ideia, mas como eu faço isso com a minha equipe de manutenção? Essa ainda não. Aí, qual foi a sugestão que eu dei para ele? Ele está fazendo um piloto, agora está indo para o 3º mês, que foi o quê? Nós implementamos a questão dos treinamentos. Sim. É uma maneira dele estar em outro ambiente,
e mudar a mentalidade dele. E aí tem os treinamentos que ele vai até o fornecedor, a empresa que vai dar aquele treinamento, e tem os treinamentos online, que aí quando ele vai fazer o treinamento online, ele está da casa dele. É isso. Ele não precisa estar na empresa. Então, só o fato de colocarmos esse cronograma de treinamento para eles, ele já está surtindo um efeito, a equipe está se sentindo mais leve. Por quê? Os mecânicos e os técnicos cobravam isso. Poxa, por que o vendedor pode? Por que a análise de cobrança pode? O departamento de fiscal pode? E a gente não pode. Exato. E aí a gente conseguiu implementar lá. Muito bacana, muito bacana. Semana passada eu tive um associado nosso também que está fazendo isso de forma brilhante aí numa área técnica. Ele está testando o uso daqueles óculos Vision Pro, que são os da Apple, para fazer treinamento de segurança do trabalho, só que você faz do ambiente seguro, né? Um ambiente absolutamente seguro. Então, você está fazendo uma montagem de um andaime, ou fazer uma manutenção de uma máquina ou de um quadro, mas com realismo incrível. Com realismo incrível, então, você consegue ter uma experiência aí digital muito bacana, né? Muito segura. Você pode desmontar um quadro elétrico sem ele estar energizado, sem estar mexendo nele. Você pode fazer um trabalho em altura. De qualquer local. De qualquer lugar, né? De qualquer lugar. Então, isso é incrível. E com muito realismo, né, hoje. Isso melhorou muito, Rossi. Isso, quando começou, há uns 4, 5 anos, eu testei algumas tecnologias, inclusive trouxe algumas coisas do exterior. Elas eram muito ruins. Muito ruins. Mas hoje, a velocidade de processamento, tanto dos óculos como das imagens, dos dados, melhorou muito. Então, você não tem mais aquela latência, aquele efeito que você vira a cabeça e você tinha uma vertigem, um delay, exatamente. Você não tem mais delay, né? Então, isso melhorou bastante a questão da tecnologia, né? Então, são experiências que podem e dão certo. Você que é um cara que viaja bastante, com bastante conexão, hoje, olhando para o nosso segmento, seja ele da linha leve ou principalmente o trabalho forte que você faz junto com a Brasf, que é a linha de outros equipamentos, de acesso à altura e tal, o que nós estamos atrás de outros países? Ou não? Fala, Rossi, não estamos. Estamos na frente. Olha, Rossi, em algumas coisas, né? Em algumas coisas. Essa conversa é uma conversa bem longa, bem boa, mas eu posso tentar resumir em alguns aspectos, né? Primeiro que a questão do custo de capital do Brasil é altíssimo, então a gente acaba trabalhando com algumas tecnologias, com alguns parques que não são os mais modernos, porque naturalmente a gente tem que esbarrar no custo de capital aí maior que 15% ao ano de saída. Então começa daí. Então a gente tem a questão de que talvez o nosso parque de equipamentos ele não consiga ficar sempre tão atual, né? Então a gente está sempre, acho que um pezinho atrás aí. Esse é um ponto importante. A gente também tem um custo Brasil com essa questão tributária, né, que você abordou recentemente também com o William, que é importantíssimo e que pode ainda deixar o setor, do ponto de vista tributário, mais complexo, ou mais carregado, melhor dizendo, né? Então a gente vai ter surpresa aí ao longo de 26, 27, certamente vão ter mudanças aí nessas operações. Eu acho que tem uma questão também na parte de controle, de aplicativos de controle, de conferência, de medição, né, que hoje já, em países desenvolvidos, isso já está muito bem resolvido, muito bem resolvido. Outra questão muito relevante, dados, né? Então, dados eu tive algumas vezes na China, tive nos Estados Unidos, tive em Israel também, né? Então, eu vi algumas coisas que o tratamento de dados e, portanto, o uso de dados para tomada de decisão nas empresas, o Brasil está bem atrás, né? Então começa a fazer algumas coisas, né? Mas assim, você vê que a gente tem excelências talvez no iFood, talvez num banco, né? Mas hoje a gente não consegue resolver coisas que eu considero que são muito básicas. Muito básicas aí, que com tratamento adequado de dados, né? Então dos data lakes, de um BI adequado, você consegue saber mais sobre o seu cliente, sobre o seu negócio, sobre a manutenção das suas máquinas. Para tomada de decisão, vai abrir uma unidade, aonde vai abrir e por que vai abrir. Pois é, e talvez alguns dados a gente tem dificuldade de processamento, outros a própria coleta deles, a gente não sabe, né? Então não sabe. Então outro dia eu fui participar de um conselho para exatamente disso, a abertura de filial de empresa, onde vai ter negócio, onde é que vai ter isso, quais são as perspectivas. A gente tem informações que não são atualizadas, elas não estão muito sincronizadas, elas são de baixa qualidade, então não permitem que você tenha um encaminhamento adequado na tua tomada de decisão. Então você toma decisões com muito risco, né? Muito risco. A questão de produtividade, né? Maquinização, né? Então, assim, industrialização, seja de um canteiro de obra, seja de uma linha de ferramenta. Então, a gente depende de muito braço hoje. Então a gente depende de muito braço. E aí, voltando mais uma vez à questão que as máquinas ainda de manutenção, elas custam caro. Então, não é todo mundo que tem acesso a uma linha industrializada aí de equipamentos. Então, a gente acaba dependendo de muita mão de obra humana, que é uma coisa que vai ter que simplesmente ser resolvida muito rapidamente, porque cada vez menos gente está interessada nesse tipo de trabalho. A gente não vai achar mais gente para trabalhar. Então, a gente tem que pensar em mecanização, racionalização, né, em controle de gestão de frotas e de parques com tecnologia.
Então, isso acho que o Brasil está um pouquinho atrás, a gente tem que melhorar. Uso de imagens, né? Operação remota, né? Então, assim, a parte de sensores, acho que o Brasil tem um pouco a melhorar, né? Então, eu tive na Alemanha também no final do ano não, é final do ano passado. Aliás, não, começo desse ano ainda, em abril desse ano a gente teve chance de ter com um grupo grande em Bauma também, a gente viu muita coisa de tecnologia lá também, né? Então, tanto é que as áreas de tecnologia nas feiras, Rossi, elas ganham cada vez mais protagonismo, né? Elas têm aí cada vez mais espaço, né? Então, e a própria construção, na própria engenharia, se vê cada vez mais ela está conectada com as áreas de tecnologia, né? Seja engenharia eletrônica, automação de sistemas, processos, programação, isso está entrando muito. Então, estão cada vez mais próximas disso, né? Então, assim, há muito espaço de melhora, naturalmente, mas em países mais desenvolvidos a gente já vê operações aí de automatizada, a gente falou um pouquinho anteriormente de robô, a gente já viu 2 associados nossos com robô fazendo montagem de andaime. E eu perguntei para ele se aquilo lá era só produto de feira ou se aquilo lá comercialmente já está existindo. E os 2 me garantiram que de janeiro de 26 eles estão comercialmente em obras na Alemanha. Que legal. Então, assim, robô montando andaime. Então, a gente tem... Então, isso é uma loucura, né? 24/7. Até porque nós estamos falando que tem novas tecnologias de construção, novos Exato. métodos Novos construtivos. métodos construtivos. E que é novo aqui no Brasil, mas não já é antigo já há bastante tempo fora do Brasil, que a gente fala de CF, steel framing. Isso. E isso vai mudar totalmente, já está mudando as residências em 3D, com máquinas em 3D, e isso muda totalmente o nosso sistema de locação. Sim. Isso muda profundamente o panorama de máquinas que a gente vai ter, inclusive, nas frotas das locadoras, né? Eu não acho raro alguém estar pensando no médio prazo em pensar em estar fazendo locação de robô, que é uma coisa que, por que não, né? Que diferença tem um robô de uma máquina, né? Então, teoricamente, a gente vai estar pensando aí no curto ou médio prazo em pensar em adequar a frota para sistemas, primeiro, que tenham que ser mais produtivos, exigir menos mão de obra, e aí volto um pouquinho para o começo da minha resposta anterior. Eu acho que quem vai começar a trabalhar hoje com sistemas de escoramento, por exemplo, que não pense no alumínio, não pense em sistemas altamente produtivos, vai nascer velho. Porque vai estar fazendo determinadas coisas que talvez ele não tenha gente para operar lá um equipamento pesado, pouco produtivo. Então, isso é um ponto de atenção que eu sempre falo quando a gente fala em planejamento estratégico, em tendência, né? As coisas do Brasil, elas podem demorar, às vezes, bastante para acontecer, mas elas acontecem, elas vão acontecendo, né? E o Brasil tem um mercado enorme, né? Nós somos mais de 200 milhões de habitantes aí. Continuo dizendo que o Brasil tem tudo por fazer, tanto em infra como em edificação, onde a gente tem déficit habitacional violento, né? A gente continua com 7, 8 milhões de unidades aí, né, de déficit habitacional. A população brasileira ela tende a envelhecer, vai mudar seu panorama de consumo, vai mudar sua forma de morar, sua forma de viver, sua forma de consumir, né? Isso vai acabar criando diversos outros negócios, né? Então, como se constrói, vai ser determinante também. Total. E tivemos com o Edmilson Daniel. Sim, E ele falou, Rossi, ele é mestre, a gente aprende muito com ele, está antenado em tudo. Ele falou, Rossi, hoje a tomada de decisão nossa, da empresa dele, ela está pautada exatamente no futuro. Por quê? Ele investe num equipamento que dura lá 7, 8, 10, 12, 15 anos. E aí? Será que esse equipamento que eu investi hoje é o equipamento que vai usar o ano que vem? Sim. Então, é exatamente o que você está falando. Exatamente. Quando a gente pensa numa locadora que tem a questão de CAPEX como gatilho, como trigger aí, a gente bota muito dinheiro para fazer uma locadora andar. Se eu começar comprando frota velha ou comprando mal, será que eu vou ter a perpetuidade esperada? Exato. Então, já que a gente fala a gente ficar falando contabilmente de amortização e depreciação em 8, 10 anos, mas o equipamento talvez não tenha atratividade a partir do 5º ano ou do 8º ano, né? E aí eu mal paguei a conta de depreciação dele, né? Então, quando a gente vai fazer talvez essa escolha de frota, essa escolha de parque das locadoras, a gente acha que tem que ser muito cuidadoso, tem que ser muito caprichoso. Né? Então, porque justamente as coisas estão mudando e mudando muito rapidamente. Você tocou num ponto importante quando a gente fala de como se construir ou como fazer, Rossi. Acho que vale destacar, e eu faço bem essa provocação para os nossos associados, diversos nossos associados lá da Brasf, que as tecnologias de construção hoje, mais racionalizadas, mais industrializadas, a construção do tipo modular, como a gente chama, ou construção off-site, ela tem crescido a 2 dígitos há bastante tempo. Ela tem recebido investimentos parrudos aí. Então, aquela solução de pré-moldado, né, por exemplo, que é uma solução de construção modular, ela tem ido bastante bem. Né? Para você ter uma ideia, quando nós trabalhamos juntos há bastante tempo atrás, né, a gente teve a oportunidade de estar simultaneamente fazendo 30 shopping centers moldados em loco. Exato. Hoje em dia, deve ter 5% de shopping center que não é pré-fabricado.
que não é pré-fabricado. Estamos falando assim, de quantos talvez anos em atrás? 10, 15 anos, alguma coisa assim, 10, 15 anos, alguma coisa assim, esse mercado de shopping center para estruturas de concreto moldadas em loco foi destruído, foi minguado. Então, enquanto pré-moldado, a construção metálica, a construção modular ocupou esse espaço. Sim. Né? Então, assim, a gente está falando nesse tipo de aplicação, mas a gente pode levar isso para as casas. Né? Empresas de solução de construção modular têm recebido investimentos parrudos, fazendo construções de forma rápida, seca, com menos perda e com custo previsível. Isso. Então, isso está mudando muito. Será que a gente vai continuar levantando tijolo por mais de 10 anos? Essa é uma pergunta. Não sei. Será que nós vamos continuar usando os mesmos equipamentos de acesso? Será que nós vamos o mesmo equipamento para construção, para fazer uma concretagem e assim por diante? Exatamente isso. Essa é a reflexão mesmo que o locador Que a gente tem que pensar, fazer. tem que fazer. Vamos continuar utilizando equipamento a combustão ainda? Isso. Ou nós vamos para uma outra tendência Nossa. que vai embora, entendeu? Por isso que eu falo. Se a gente pega essa linha, a gente vai seguindo mesmo. Pandolfo, antes da gente estamos chegando no encerramento, eu queria que você deixasse um recado para o locador. Em que sentido? O que ele pode, você deixou muitas dicas, mas o que ele pode fazer mesmo, o que é o diferencial para ele reter talentos, voltando para pessoas, para reter talentos, desenvolver pessoas e ele ter essa equipe entregando resultado de alta performance. Rossi, eu acho que o locador hoje, né, para ele pensar na perpetuidade do seu negócio, ele vai estar naturalmente muito apoiado nas pessoas, nos valores que as pessoas trazem, que elas aportam e o que a diferença que elas fazem nos seus negócios, né? Então, de novo, a gente simplesmente não consegue trabalhar com locação automatizada, em modo self-service, vende machine. Isso não existe, né? Ainda mais que a gente vende solução de engenharia, a gente vende tecnologia, né? Então a gente não consegue simplesmente ter um atendimento que prescinda do humano. Então, o humano tem que estar devidamente capacitado, ele tem que estar treinado, ele tem que estar atualizado, ele tem que ter muita empatia, entender o que o seu cliente quer, quais são os valores que são esperados do outro lado da mesa. Então, outro dia eu tive uma conversa muito boa, né, com uma pessoa que estava me falando que ele estava fazendo uma venda onde ele estava reduzindo a oferta de equipamentos, porque ele falou, você não precisa disso, eu vou te fornecer menos volume de equipamento, porque o meu equipamento é mais produtivo e você vai conseguir ciclar ele mais rapidamente, etc. e tal. No primeiro momento, você pode pensar que isso é uma decisão errada para o locador que está falando, vou estar faturando menos. Mas ele está pensando no famoso LTV, Lifetime Value do cliente. Aquele cliente vai estar gerando uma fidelidade para ele, né, uma recorrência para ele, que tenho certeza que na segunda, terceira ou quarta obra ele vai lembrar dele. Ele fala, aquele cara não quis me socar. Equipamento, material, produto, sem eu precisar. Famoso empurrar venda. Famoso né? empurrar venda. Então, a venda empurrada talvez desça engasgado. Então, assim, para isso tudo a gente precisa ter capacitação, precisa ter treinamento, precisa ter atualização. Né? Então, eu acho que hoje a própria Universidade do Locador que você criou e você está desenvolvendo, assim como outras ferramentas que a gente tem no mercado, né? Canais de YouTube, né? Plataformas de curso online, o próprio site da Analog, a gente já tem oferecido alguns cursos gratuitos, alguns treinamentos que são pequenos, mas que já começam minimamente a incentivar, a provocar, a iniciar e criar talvez uma espiral aí ascendente dessa necessidade, um vórtice, né, que fala assim, isso é importante, isso é legal, isso faz diferença. Claro. Então, assim, acho que fica esse recado. E hoje não falta informação, né, Rocha? A gente consegue muita coisa gratuita, a gente tem uma abundância de canais, de redes sociais. O quanto a gente tem tinha que investir sites. Antigamente, né, Pandolfo? Pois é, que dificuldade que era para você ir atrás. Né? Hoje talvez a maior dificuldade seja a gente ter a capacidade de fazer uma curadoria adequada de conteúdos para beber e ler coisas adequadas para o nosso negócio e não se perder. Né? Vai fazer sentido. Que vai fazer sentido para nós. E cada um na sua jornada, Rossi. Cada um na sua jornada. Claro. Cada um na sua jornada, entender as particularidades, seus tempos, suas empresas, né? Mas assim, para frente, né? Acho que é um pouco por aí, Rossi. Boa. Pandolfo, seu recado final para o pessoal, passa rapidinho o tempo, quando Muito o papo rápido voa rapidão. Deixa aqui do trabalho que você faz nas empresas, seja ele na Analog, seja na Abrasf, seja na Vale Venture. Então, fique à vontade, o microfone é seu. 3 minutos. Cuidado com esses 3 minutos que eu sou perigoso, Rossi. Fique tranquilo, eu sei disso. Cuidado, Rossi, cuidado. Pela Abrasf, né? A Abrasf é uma associação aí que fez 22 anos, ela tem aí cerca de 40 associados atualmente, né? Que tem aí algo como 70% do mercado locador de acesso, forma e escoramento. A gente tem trabalhado em cima de diversos temas, diversos comitês, tem altíssimo engajamento nas nossas atividades, a gente participa de feiras, de eventos, né? Temos nosso comitê de reforma tributária, o comitê de recursos humanos, os comitês comerciais, trabalhamos muito baseado em dados e informações, contratamos pesquisas com entidades aí renomadas para nos munir os nossos locadores de dados aí para tomada de decisão adequada, seja de frota, ocupação, né, Brasil afora.
tanto aí de andame e forma de escoramento, como de máquinas também. A gente já está indo para a 8ª, 9ª edição dessas pesquisas, né? Temos um alto engajamento em eventos tanto analógicos como digitais, né? Estamos fazendo bastante treinamento também, Rossi. Esse ano a gente está começando uma agenda aí de treinamentos fora de São Paulo também, né? Cursos para projetistas, para operadores, para inspetores de andames. Então, a Abrasf está nessa pegada e eu convido todos a nos seguirem nas nossas redes sociais, no nosso site, que é abrasf.org.br. A gente tem uma revista gratuita, bimestral também, que você pode acessar através do download, né? Nesse site, abrasf.org.br, as redes sociais também. Então, a gente tem bastante conteúdo. A gente faz questão aí de ter uma excelência na engenharia. A gente tem uma área de suporte parruda lá que me apoia nos assuntos de engenharia. Temos trabalhado na parte de norma também, recentemente aprovada, inclusive, né? Então, assim, muito na parte técnica também, com muita correlação aí, relação com outros mercados, tá? Então, assim, isso é a Abrasf. A gente tem na Analoc aí a mãe das associações, a mãe das entidades aí do segmento rental, né? Que está num trabalho muito bem conduzido, muito bem desenvolvido pelo Paulo Esteves. É um trabalho com maestria que está sendo conduzido aí, que também está em busca de dados, de informações, de capacitação, né? Então, pesquisa de informações aí relevantes aí feitas com a KPMG também, né? Usando benchmarks internacionais, né? E terceira atividade, que é especificamente no fundo Potato Valley Ventures, onde eu trabalho, né? A gente tem feito investimentos aí em tecnologia, em startups do setor de construção e propriedade, em Construtex e PropTex, né? A gente já está operando há 7 anos, né? Para quem quiser conhecer também, Potato Valley Ventures, só procurar nas redes sociais, no nosso site também, onde eu sou advisor lá também, tá bom? Legal. Pandolfo, um presente para você, para não passar em branco. Obrigado. Muito obrigado. De agradecimento, de agradecimento mesmo por estar aqui com a gente. Rodolfo, obrigado por toda a entrega, todo o conteúdo. E tem nosso grito de guerra lá. Vamos fazer lá? Vamos lá. É o bora vender, bora alugar, bora liderar. Fechou? Bora vender, bora alugar, bora liderar. É isso aí, pessoal. Valeu, pessoal. Grande abraço.